presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Sejam todos bem-vindos, especialmente aos que nos visitam. Deus nos abençoe no meditar da sua palavra e guarde essas palavras em nosso coração, nossa mente, e coloquemos ela em prática no nosso viver. O primeiro hino que nós vamos cantar nesta manhã: a Deus cantai louvores por seu imenso amor. Deus
pé, fazemos invocação. Em nome do Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos fala assim, na primeira carta do apóstolo João. Se funcionar aqui, nós vamos ver. Mas ali diz assim que se nós não dizemos a verdade, se não dizemos a verdade, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Assim queremos então em conjunto confessar os nossos pecados a Deus, orando a Ele. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade de mim, pobre pecador. Amém. Este nosso bondoso Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo, na cruz, entregou a sua vida para assim nos redimir, nos perdoar todos os pecados. Sim, diz lá na primeira carta também do apóstolo João, no capítulo 1, o seu sangue, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E este perdão eu anuncio e declaro a cada um de vocês, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? O salmo para este final de semana é o salmo número 30, que nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu curaste. Tu me salvaste da morte, e eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me sinto seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois de mim, e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel?
Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afasta de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que cantaremos: Louva, louva teu Senhor. A leitura do Antigo Testamento, registrada em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 33. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que Ele nos causa sofrimento ou dor. Até aqui a leitura
do Antigo Testamento. Próximo hino que cantamos: a minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor. A leitura do Evangelho, registrada em Marcos, capítulo 5, 21 a 43. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?
Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. E aqui a leitura do Evangelho. Nos colocamos em pé e juntos confessamos nossa fé cristã em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentamos e cantamos: ó guia nesta vida, Senhor meu Deus.
Deus abençoe o meditar na sua palavra. Os textos que ouvimos hoje nos falam de como é relativo o sofrimento, como é relativo o tempo, como pode a espera ser mais dolorosa e demorada para uns do que para outros, e como reagimos diante desses momentos em nossa vida. Lá no Salmo 30 que nós lemos hoje, e aqui eu quero ir destacando algumas palavras que vão aparecer na leitura do Evangelho depois. O salmista escreve assim: ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim, ajuda-me, ó Senhor Deus. No livro de Lamentações, escrito por Jeremias, que ouvimos hoje, diz assim: devemos nos curvar, ser humildes, pois ainda pode haver esperança. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E aí então vamos para os textos, quer dizer, para o texto que traz duas histórias, dois dramas no Evangelho de hoje, onde aparece Jairo, um pai aflito, a filha está doente, uma filha que tem 12 anos, e ele vai procurar ajuda, vai procurar o Salvador Jesus que está ali perto, que está passando. Ajuda-me, Senhor. Ele curva-se, diz o texto que ele coloca o rosto no chão aos pés de Jesus. Ele se humilha e não quer saber, ele quer o bem da sua filha, e coloca o seu rosto aos pés de Jesus e pede ajuda. E é interessante que aí Jesus prontamente diz: vamos lá. Só que é interrompido. Aí temos duas histórias neste texto de hoje. Naquele mesmo momento aparece ali uma mulher. É interessante o tempo, né? O Jairo, há algum tempo, não se sabe quanto, horas, minutos, aflito, sofrendo, aparece uma mulher que vai pedir a ajuda de Jesus. E esta sim, está sofrendo durante 12 anos, mesmo tempo de vida daquela menina que está prestes a morrer, a filha de Jairo. Ela pensa assim, ó: eu vou tocar em Jesus, ele nem vai saber. O texto nos diz que na verdade ela já havia sido tocada por Jesus, na verdade pela palavra de Jesus, porque o texto bíblico diz que ela, que sofria tanto tempo com essa hemorragia, tinha tanta dor e sofrimento, ela ouviu falar de um outro médico, o médico dos médicos. Ela ouviu falar de Jesus, ou seja, a palavra, o Evangelho, a palavra viva que é Jesus Cristo, tocou a sua vida. O que fez com que ela, mesmo conforme a época dos tempos bíblicos, uma mulher com hemorragia, ou estando no seu ciclo, ela não poderia sair na rua porque ela era considerada impura, e ela não quis saber. Ela foi, se meteu no meio daquele monte de gente, uma confusão só, e pensou: se eu apenas tocar na veste, na roupa, na capa de Jesus, serei curado. E aí
acontece algo que eu acho muito cômico, né? Jesus percebe que poder saiu dele, e aí ele para e pergunta: quem tocou em mim? Aqui os discípulos devem ter botado a mão na cintura e olhado para Jesus. Está falando sério, Jesus, né? Está todo mundo espremendo e empurrando para lá e para cá, está uma confusão só. Pergunta: quem tocou em mim? Mas a mulher percebeu e, com medo, tremendo de medo, foi lá e disse tudo. Então Jesus disse para ela ir em paz. O tempo, como ele é relativo, a dor, o sofrimento, Jairo está ali esperando, né? E aí eles vão até a casa onde Jesus então toca aquela menina, pega a mão dela e diz: levanta-te. E ela, naquele mesmo instante, sendo tocado por Jesus, voltou à vida. Porque antes havia também uma dor profunda no coração deste pai, que foi pedir a ajuda de Jesus, porque vieram dizer para ele: olha, Jairo, não incomoda mais Jesus porque a menina morreu. Imagina aqueles instantes de dor e sofrimento. Acho que todos nós já recebemos a notícia do falecimento de alguém em nossa vida. Como é doloroso, como sentimos. E o Jairo, ele deve ter caído em prantos, e Jesus disse para ele: não tenha medo, tenha fé. Mas aquela caminhada daquele lugar de multidão ali onde Jesus curou aquela mulher com hemorragia, até a casa de Jairo deve ter sido dramática, de muita aflição. Aquela mulher sofria 12 anos, e talvez levou uns 12 minutos até chegar à casa de Jairo, um pouco mais, um pouco menos. A dor, o sofrimento é muito lento, parece que o relógio para, parece que o sofrimento se prolonga, parece que aquilo não acaba nunca, parece que vai em câmera lenta. Mas Jesus então chegou lá, tocou a menina e ela foi curada. Lembrando que ali também havia muita confusão e choradeira, mas em meio a essas confusões, Jesus, ao tocar, transforma inclusive vidas. Ele transforma doença em saúde, morte em vida, onde tinha confusão em tranquilidade. A mulher, quando foi curada, ela caiu, assim como Jairo, aos pés de Jesus, agradecendo com gratidão, humilhando-se, curvando-se. Desses textos aqui que nós ouvimos no culto de hoje, essas histórias dramáticas, nós então aprendemos que Deus muda com o seu toque o choro em alegria. Ele afasta a tristeza e nos cerca de alegria. O toque da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus em nossa vida, muda momentos de dor e aflição, inclusive física, inclusive nos restaurando a saúde, em momentos de gratidão, de grande alegria. Este toque de Jesus e da sua palavra, que aonde tem morte, onde tem luto, ele traz esperança.
É preciso aguardar, diz o texto, esperar. Talvez 12 anos, talvez alguns instantes, alguns minutos, nesta mulher com hemorragia, ou que nem Jairo, diante da doença e da morte da filha. Mas a palavra de Deus transforma. Nós até diríamos assim, mas como assim? Trazer da morte? É isso, a promessa bíblica é essa. Que com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, o toque dele em nossa vida, também traz a vida. A vida aqui e agora já, por meio da fé. Uma nova vida, não mais de pecado, mas de perdão. Uma nova vida, não com amargura, sofrimento e desespero, mas sim com alegria, a alegria da salvação. A certeza da presença de Jesus nos momentos terríveis que temos em nossa vida. E a vida eterna. Sim, pelo toque da palavra de Cristo em nossa vida, Ele nos transforma de mortos em vivos para toda a eternidade que Ele preparou por meio da sua morte e ressurreição na cruz. Este nosso amado e querido Deus, que nos ama tanto, que ouve quando nós pedimos a sua ajuda, diante desse Deus onde nós nos prostramos e colocamos o nosso rosto aos seus pés, nos humilhamos, e naquele que aguardamos com paciência a sua ajuda. Ela pode talvez para alguns ser um pouco mais de tempo, para outros um pouco menos. Até em Lamentações diz que devemos aprender desde jovens, porque o pecado que habita em nós nos traz constante dor e sofrimento em nossa vida. Mas esta acabará, pela graça de Deus em Jesus, quando recebermos a vida eterna. Que esse nosso Deus, em meio ao nosso sofrimento, quando aguardamos, nos dê forças, e que a sua palavra, que traz vida e salvação, continue constantemente nos tocando. Em nome de Cristo, amém. Ficamos em pé, cantamos juntos o ofertório. Podemos nos sentar. Esse momento de oração, então incluímos os aniversariantes dessa última semana. No dia 21, Arthur Blaut. No dia 22, a Leonida Pilke e Marilene Heinheimer. No dia 23, Ana Vitória Sá. 24, José Antônio Batista. No dia 25, o Everson Cristiano Fleck, Terezinha Beatriz Mate, Yasmin Palácio Machado. No dia 26, o Pablo Lutz Heinheimer,
Samuel Valdir Laufer, Tiago Gabriel Fleck e no dia 27 o Caetano Laufer. Está presente aqui no culto, que está de aniversário amanhã? É isso, seu Lauro? Então, o seu Lauro Remy Scheffler está de aniversário amanhã. Então, incluímos também hoje aí o seu aniversário. Foi solicitado pedidos de oração. Alguns já enviaram antecipadamente pelo WhatsApp, pode também fazer isso. Aqui a Juliana e o João pedem pelo filho e pela nora, né, o Lucas e a Milena, que estão com coronavírus, mas está tudo tranquilo por enquanto, graças a Deus, que bom que melhore. Também, na mesma situação, o Aldori Giovanni Estrelo, também ele está bem, mas durante a semana aí contraiu o coronavírus, está se cuidando. Dona Inelve pede pela irmã, Dona Norma, né? Está com a sua saúde bem debilitada. Também temos aí pedidos de oração para enlutados. A Graziele Bauer, né? A patroa e amiga, né? A Fernanda perdeu o pai, é isso? Então, incluímos pedindo para que Deus conforte a eles. Também o João, cadê o João? Não, o João Lemos, lá está em 2 João hoje no culto. O João pede para incluir aqui que a cunhada faleceu, né? Lá em Porto Xavier, irmã da Miriam, né? É Maria Helena. Então, que Deus console a você, a Miriam e a todos os familiares. Vocês têm mais algum pedido que gostariam de incluir na oração? Vocês podem permanecer sentados. Eu ia esquecendo. Tem mais aniversariantes durante essa semana. Já botei aqui uma figurinha, né? No dia 24 foi aniversário de 117 anos da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, incluímos em oração, também agradecendo a Deus. Como também no mesmo dia, no dia 24, esteve de aniversário aí a congregação São João, fazendo 21 anos de vida, né, de fundação. Incluímos também, lembramos aqui a congregação São João, que faz parte aqui da nossa paróquia. Agora sim, então, nós nos dirigimos a Deus e falamos com Ele. Pai Celestial, em primeiro lugar nós louvamos o Teu grande nome, o Teu poder e todo o Teu amor dispensado a todos nós. Nós agradecemos e assim, para Te pedir e Te agradecer, nos dobramos, nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que necessitamos da Tua ajuda, nada somos sem Ti. Obrigado pelo perdão dos pecados, pela fé, por meio da palavra que recebemos, a fé em Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá para a vida e o sustento, pela família, pelos amigos, por tudo aquilo que precisamos e para a nossa vida e sustento em nossa vida diária. Louvamos e agradecemos pelos aniversariantes que já foram mencionados, que o Senhor abençoe a todos eles e também aos seus familiares. Abençoa também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesta semana completou 117 anos de fundação. E também a congregação São João, completando 21 anos de fundação. Derrama as Tuas bênçãos
sobre cada um desses aniversariantes, sobre a tua igreja em todo o mundo, sobre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Congregação São João. Que possamos assim, como igreja também, anunciar o Evangelho de Cristo. Este Senhor que amorosamente ouve o nosso pedido, a nossa ajuda e vem nos socorrer. Que tenhamos paciência, possamos também aguardar com esperança as tuas promessas, onde o Senhor, com o toque da tua palavra e a fé em Jesus, transforma vidas, transformando o choro em alegria, doença em saúde, morte em vida. E por causa de Cristo, nos tiras da morte eterna e nos dás a vida eterna. Querido Deus, nós pedimos por aqueles que estão enfermos, hospitalizados, doentes, especialmente cuida da Dona Norma, do Lucas, da Milena, da Milene, do Aldori. Cuida desses teus filhos, querido Deus, e restabelece a saúde de todos. Também cuida e enxuga as lágrimas dos enlutados, como os familiares da Fernanda, amiga e patroa lá da Graziele, e também os entes queridos da falecida Maria Helena, a irmã da Miriam. Que o Senhor cuide, console e fortaleça a todos. E aqueles que lembram com saudade seus entes queridos, também percebam e saibam da tua presença em sua vida. Pai bondoso e querido, cuida de cada um de nós que aqui está presente no culto, como também todos os membros das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora sim, nos colocamos em pé e oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.